Amém. Graça e paz sejam multiplicadas sobre a vida de todos, né? Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Semana passada foi muito emocionante. Não é? A gente teve aqui uma aula de autoridade do crente. Isso. Ao vivo, né? Ao vivo. E graças a Deus o Senhor é sempre vencedor. Vamos orar para a gente começar. André, amém. Faz essa oração, meu irmão. Amém. Deixa eu iniciar. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, obrigado por este dia. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é quem vem toda a sabedoria e graça na nossa vida, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos colocado a sabedoria para que possamos compreender a Tua palavra, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Oramos, Pai, por este curso, esta aula abençoada que está começando, Pai. Declaramos mente aberta, coração cativo, amém. Pai, para aprendizado, onde o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade, Pai, vai nos trazer sabedoria para compreendermos toda essa disciplina e possamos receber no coração e aplicar no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Maravilha. Então, na aula passada nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel. Né, e como que aquele cálculo das semanas, 69 semanas já foram cumpridas. Começa o cálculo desde a ordem para edificar Jerusalém. A gente sabe que demorou 49 anos para aquele templo ficar edificado, que foram 7 semanas, não é? Mais 62 semanas até ungido, que dá mais 634 anos. Se somarmos, vai dar 683 anos cumpridos, né? É isso mesmo? Não, 483 anos cumpridos, perdão. 483 anos cumpridos. É 490. 483 anos cumpridos. Faltam 7 anos, que é a última semana que nós conhecemos como tribulação. Então, 69 semanas das 70 se cumpriram já. Até Cristo aparecer, né, ele foi cortado, então o relógio parou. O relógio para a nação de Israel está parado. Depois que a igreja sair e o acordo for assinado, então aquele relógio ele volta a contar de novo, entrando na última semana de Daniel, que é a tribulação. A gente fez algumas observações interessantes, porque a gente não estava aqui nas 69 semanas. A igreja não existia. A igreja só veio a existir por causa da rejeição dos judeus a Cristo. Então Deus tinha que dar continuidade ao plano dele, e ele está dando continuidade através da igreja. Então, 69 semanas cumpridas, falta a última semana que nós conhecemos como tribulação, que vai ser cumprida para o povo judeu. Tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de Mateus. A gente vai começar a estudar o Evangelho de Mateus, porque é o Evangelho que apresenta Jesus como rei. E a gente vai ver aqui algumas coisas interessantes que talvez vocês nunca tivessem prestado atenção. Então, hoje a gente vai estar pontuando muita coisa legal para você entender o teor da rejeição, como a rejeição se deu, como Israel rejeitou o Cristo. Realmente eles não quiseram saber de Jesus. A gente vai ver isso aqui em vários textos, em vários momentos, e o próprio Cristo falando que o reino foi cortado para eles. Então o reino foi cortado e foi dado para nós. Então nós hoje fazemos parte do reino, tá certo? Mas o povo judeu precisa entrar nesse reino porque foi prometido por Deus que eles iriam entrar. Tu entende? Deus sempre cumpre o que diz. Amém. Pode passar milênios, mas Deus vai cumprir o que ele falou. Então, hoje a gente vai falar sobre o plano de Deus com a nação de Israel e a rejeição, né, dos judeus ao Cristo. A gente vai pontuar bastante isso no Evangelho de Mateus. Então, a aula de hoje é o Evangelho de Mateus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e aproveita para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, tá bom? Para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa aula, tá certo? Você que já chegou aí no nosso vídeo, seja muito bem-vinda também à nossa aula. Vamos falar hoje sobre o Evangelho de Mateus. Você pode fazer a sua pergunta, né? No final a gente vai estar respondendo, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Louvado seja Deus pela sua vida, né? Estudar a palavra do Senhor numa quarta-feira, né? Às 20 horas, onde o dia já se foi, é uma coisa boa para se fazer. Amém, irmãos? Amém. Então vamos falar agora sobre os 400 anos de silêncio. Quem já ouviu falar nos 400 anos de silêncio? Amém. Pronto, os 400 anos de silêncio. As Bíblias mais antigas, não sei se os irmãos já notaram, haviam 4 páginas em branco. Quem já notou antigamente as Bíblias antigas, né, haviam 4 páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo. Já prestou? Então, as Bíblias antigas tinham esse costume, né, de vir assim,
porque representa os 400 anos de silêncio. Silêncio por quê? Não que Deus não tivesse falado, certo? Mas é que Deus não levantou profecia e nem profeta nesse período. Foi o período em que os profetas, né, que a gente chama ali, os profetas que trouxeram mensagens sobre o Cristo, eles pararam de profetizar e entrou-se então 400 anos de silêncio. A gente sabe que é o período ali, principalmente do Império Grego, período de dominação grega, onde a gente vê naqueles livros apócrifos, que a gente chama apócrifos. Apócrifos significa que aqueles livros eles não foram inspirados, não é? Aqueles livros eles não fazem parte do nosso cânon, o nosso conjunto de livros, porque Deus estava em silêncio. E esses livros foram escritos nesse período. 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria, Judite, Eclesiástico. Todos esses livros eles foram escritos nesse período interbíblico. Não são os únicos. A gente sabe que existem outros, como a Assunção de Moisés, o Quarto Esdras, o livro de Enoque. Todos esses livros eles foram escritos nesse período interbíblico de 400 anos de silêncio. A Igreja Católica resolveu colocar no cânon esses livros, principalmente por causa da Reforma Protestante, porque algumas doutrinas que eles defendem aparecem nesses livros apócrifos, como por exemplo a reza, a oração aos mortos. Então isso tudo é favorecido por esses livros apócrifos, que nem os judeus quiseram colocar no cânon deles, porque não consideraram inspirados. Se eles não botaram, imagine nós, né? Claro que eu não vou botar. O cânon foi fechado nosso em 397, né, no Concílio de Nicéia. O nosso cânon foi fechado com esses 66 livros que a gente tem hoje. Hoje são quantos? Certo? Hoje é quanto do mês? Hoje, se eu não me engano, é 15, minha irmã. Hoje é dia 15. Então, esses 400 anos de silêncio, então, foi um período em que Deus não levantou profeta nem profecia. Isso é importante porque nós vamos perceber que após esse período, o povo estava sedento pela palavra de Deus. O povo estava querendo ouvir o Senhor, querendo ouvir os profetas. Era um período em que o povo estava sedento por querer ouvir sobre Deus. E 400 anos, então, vamos dizer assim, de silêncio, o povo estava querendo ouvir novidades. E Deus, então, levantou João Batista com uma pregação forte, nesse período, né, justamente para começar a levar o povo ao arrependimento, para que quando o reino viesse, o povo pudesse, então, se render, não é, aquilo que Jesus estava trazendo como novo, como o evangelho que a gente conhece. Tá certo? Então, a gente vê esse período de 400 anos de silêncio, que a gente chama de período interbíblico. Agora, eu queria começar a minha exposição não em Mateus, eu queria começar em Apocalipse. Ó. Vamos para Apocalipse capítulo 4, versículo de número 6. A gente vai começar a nossa exposição por aqui. Glória a Deus. Débora Soares está nos assistindo, né? Irmã Débora Soares está nos assistindo aí. Pode acenar, fazer pergunta, interagir. Assim que a gente puder, a gente vai estar respondendo. Glória a Deus. Então, o varão fica de olho aí na câmera, se ficar azul. Aí dá um play. Play. Aí tá ficando massa as gravações, né? Eu botei lá pausa para expulsar o demônio, né? Foi massa. No estudo, tu viu, Marão? Não, vi não. Eu já assisti lá a aula passada, eu botei lá, deu 1 hora e pouco. As nossas aulas têm sido boas, o povo tem gostado, viu lá? Seja bem-vinda, Nádia Ribeiro, seja bem-vinda à nossa aula. É tua irmã, Nádia. Nádia Ribeiro, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Glória a Deus. E havia diante do trono, como um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais, cheios de olhos por diante e por trás. O 7? Pode ler, o 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia, voando. Continua?
Pronto, só até aí. Então a gente percebe aqui que essa visão que João teve no trono, ele viu 4 animais, um semelhante ao touro, um semelhante ao leão, outro semelhante ao homem e outro semelhante à águia. Então ele teve essa visão do trono, né? E a maioria dos teólogos, né, eles entram em acordo e dizem que esses 4 animais representam as características de Jesus, do ministério de Cristo, nos 4 evangelhos, né? Então, assim, o evangelho de Marcos, por exemplo, aí é o touro, ou o boi, né? Porque Marcos apresentou Jesus como aquele que serve, e a característica do boi é o serviço, não é isso? Pronto, o homem aí representa o evangelho de Lucas, porque Lucas apresentou Jesus como filho do homem. Então, a expressão filho do homem, né? Então, Lucas apresentou Jesus como homem, né? É o único evangelho, por exemplo, que mostra a infância de Jesus. É o único evangelho, o evangelho de Lucas, mostra a infância de Jesus. Já João apresentou Jesus como divino, daí a águia, né? Nele tem a expressão eu desci do céu. Então, mostrando que João apresentou Jesus como divino. É um evangelho diferente. Mostra Jesus que Jesus veio do céu como a águia. E no caso, Mateus apresentou Jesus como rei. No caso, o leão. Uma das características do leão é a questão do governo, do reinado, né? Então, Mateus teve essa ideia de apresentar Jesus como rei. O objetivo de Mateus era ganhar os judeus para Jesus, né? Apresentar Jesus como Messias prometido, como o rei prometido. Então, nesses 4 animais aqui, a gente vê as características do ministério de Jesus nos 4 evangelhos. Marcos apresentou Jesus como boi, né? Como serviço, né? No caso, o boi, o símbolo é o serviço, ele simboliza o serviço, e apresentou Jesus no evangelho de Marcos como aquele que serve. Já Lucas apresentou Jesus como homem. É o único evangelho que mostra a infância de Jesus, por exemplo. João apresentou Jesus como divino, daí a águia. Não é? Nele tem a expressão desci do céu. E Mateus apresentou Jesus como o leão. O leão é governo, reinado, essas coisas. O objetivo de Mateus era apresentar Jesus como governante, o Messias prometido. Até aqui tudo bem? Amém. Pronto, a gente vai direto agora para o capítulo 1 de Mateus. Então vamos para lá. A genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, Filho de Abraão. Pronto, só até aí, ó. Filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus já começa a mostrar, em primeiro lugar, Abraão, né? A quem as promessas foram feitas. Então, Abraão, Deus fez a promessa de salvação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, já mostrando a salvação. E quando ele cita Davi, ele está já citando a questão do reinado, do governo. Já cita os dois. Já cita os dois, mostrando que ele é da linhagem de Abraão, ou seja, é aquele a quem a promessa havia sido feita primeiro, e depois ele mostra que ele é filho de Davi também, mostrando a questão do reino. Ele é o herdeiro do trono, não é? Ele é aquele que realmente os profetas falaram que veio da descendência de Davi, ou seja, ele é filho de Davi. Isso aí os profetas falaram muito, principalmente nos Salmos. Salmo 89, né? Salmo capítulo 2, falou muito, 22, falou muito dessa questão do rei que viria, né? Que ele viria reinar e governar. Isso aqui para o judeu é um prato cheio, porque era isso que eles esperavam, sabe? Essa expectativa do governo, do reinado chegando, isso aí eles esperavam. Quando a gente vai para o versículo 21, a gente vai ver aí a questão da salvação, bem colocada. Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o quê? O seu povo Dos seus pecados. A palavra Jesus, não é? O nome Jesus é Yeshua. Yeshua é o Senhor salvará, ou o Senhor salva. O nome de Jesus já mostra que ele é a pessoa que traria a salvação. O nome já traz a personificação Da salvação. Né? E a salvação, ela tem um sentido muito amplo. E a gente pensa em Jesus, a salvação, por exemplo, apenas para me salvar no sentido dos meus pecados. Mas é mais do que isso. Jesus é aquele que me salvou, me livrando dos pecados. Ele também é aquele
que me livra da morte, me salva realmente da morte. Amém. Porque eu vou voltar num corpo melhor que esse, Glória. Cara, a gente precisa crer nisso. Isso. E pregar sobre isso, né? Eu volto com um corpo melhor do que esse. Mesmo se eu morrer, eu retorno no corpo que melhor do que esse. E também a salvação também da questão do próprio planeta, do sistema, porque ele vem destruir esse governo ruim e estabelecer um governo de paz. Imagina aí um governo que Jesus é o líder. Eu quero que você pense sobre isso. Amém. Porque é isso que é o nosso futuro. Cristo sendo o líder e o governante supremo de todo esse planeta. Amém. Isso é demais. Você vai ter Jesus como governante supremo, onde todos Glória. irão obedecê-lo. Aleluia. Um reino onde só tem justo. Você pode deixar sua casa aberta. Não é? Você pode. Ninguém vai roubar a sua casa. Não vai ter quem faça o mal, quem estupre, quem roube, quem mate. Porque o governo que ele vem trazer é um governo de paz. Então, a salvação, no sentido amplo da palavra, né? A extinção da morte, a extinção das doenças, a extinção da miséria, a extinção da pobreza, é salvação no sentido pleno. Amém. Amém? É isso que ele vem trazer. Quando a gente vai aqui para o capítulo 4, agora eu vou dar um salto, né? Capítulo 4, versículo 17. Quem achou pode ler? Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pronto. O reino de quê? Dos Céus. Por que ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus? Por quê? Porque, preste atenção, o judeu acreditava que o nome de Deus é muito sagrado para ficar sendo repetido, por isso que está lá até no mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque é um nome muito sagrado, é Iavé o nome, essas 4 letrinhas, embora tenha sido grego, mas a ideia é a mesma, está falando Deus, está se referindo a Iavé. Não podia citar o nome de Deus assim em vão, e nem até mesmo o cara que ia escrever, o escriba, na hora que ele ia escrever a Bíblia, transcrever, quando ele parava na palavra Deus, ele parava, tomava um banho, tipo para se lavar, e depois voltava ali e continuava escrevendo. Se tivesse Deus de novo, ele parava, ia tomar um banho de novo para se purificar, para continuar escrevendo. Olha só a cabeça dele, o nome de Deus, um nome tão sagrado, que não era para ser pronunciado toda hora. Como ele pretendia repetir muito isso, ele não quis botar reino de Deus justamente para não fechar o coração do judeu. Meu amigo era crente. Ele falou, se eu botar o nome de Deus, ele vai se fechar, e eu quero ganhar eles. Então Mateus escreve o evangelho para ganhar judeu. Preste atenção, o objetivo dele era esse, por isso que ele bota reino dos céus e não reino de Deus. É a mesma coisa, tá certo? E nem o reino do Pai, né? Para não criar o... Ele não queria chocar, ele queria mostrar, apresentar Jesus como Messias. Essa era a proposta dele. Cada evangelho tem uma proposta, né? Amém. Por isso que foi escrito dessa forma. Quando a gente vai para o capítulo 10 de Mateus, versículo 5 ao 7, queria mostrar algo interessante para os irmãos. Mateus 10, do 5 ao 7. Glória a Deus, o povo está chegando aí na live, né? Sejam bem-vindos, a gente está estudando o Evangelho de Mateus. Se você tem pergunta para fazer, faça aí que a gente promete responder no final. Então, quem pode ler para mim? Mateus 10, do 5 ao 7. E estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas, se de preferência, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto, lê para mim o 24, o capítulo 15, versículo 24. 15 e 24. 24, capítulo 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tu está vendo? Então, o que acontece? Fica bem claro que Mateus está querendo dizer que Jesus ele veio com a missão de mostrar o reino primeiro para o judeu. Específico. Ele veio apresentar para o judeu. Inclusive, naquela passagem da mulher cirofenícia, ela vem e fala, minha filha está horrivelmente endemoniada, e ele fala assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher fala assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas de cada vez.
Meu Deus do céu. Imagina aí, ele não estava sendo mal educado com aquela mulher. Está se referindo aos judeus, e ela, por não ser judia, comia também das sobras. Mas aquela mulher, ela foi muito humilde, porque ela falou assim, as migalhas que estão caindo eu quero, uma migalha resolve. Não preciso o pão inteiro, teu poder é tão grande, eu acredito. A fé operou grande, teu poder é tão grande que uma migalhinha resolve lá em casa. Eu entendo que você veio para o judeu, ela entendia isso, ela entendeu isso. Né? Jesus não foi mal educado, ele estava querendo mostrar a prioridade do seu ministério. Né? Inclusive o apóstolo Guto, numa live ali, ele falou algo interessante que eu guardei para mim. Ele falou sobre você priorizar o seu ministério. Porque se você, por exemplo, tem gasolina para chegar no Alecrim, precisa chegar até lá, mas alguém pede uma carona para você e você tem que levar essa pessoa para tirar você de rota, você vai sair do seu propósito para levar essa pessoa lá. É uma imagem grosseira, né? Não estou dizendo que a gente não deve dar carona, eu estou dizendo assim, prioridade. Deus te chamou para isso. E quando você vai fazer outras coisas, você deixa de fazer o que Deus te chamou. E talvez você não cumpra a sua carreira. Você não vai chegar lá onde Deus queria que você chegasse, porque você se distraiu. Por isso que ele falou, não entreis em aldeia de samaritano, não ide aos gentios, mas vão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Por prioridade. Então a gente tem que entender que eu tenho um certo limite para viver nessa terra. E se eu desperdiçar o meu tempo fazendo as coisas que eu não fui chamado para fazer, eu não vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Os irmãos entendem isso, cara? É tipo assim, uma flecha, você tem que ser certeiro. É mais ou menos isso. Rapaz, o apóstolo Guto falou isso, eu fiquei vibrando com isso, né? Porque a gente não pode se distrair no nosso chamado. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. Pronto, então voltando aqui, então, a gente percebe a prioridade, né, que Jesus deu aos judeus. Porque os judeus tinham prioridade profética de receber a salvação. Paulo fala isso também em Romanos 1:16. Ele fala, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Né? Então, ele mostra a prioridade dos judeus na questão da salvação, da anunciação. Então, essa prioridade aqui, ela foi, vamos dizer assim, suspensa, porque eles rejeitaram o reino. E aqueles que não eram prioridade passaram a ser os primeiros. E os primeiros, que eram judeus, passarão a ser os últimos. Por isso, é por isso que agora você entende aquela passagem. Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Por quê? Os judeus eram primeiros, não quiseram. E os gentios, que eram os últimos, passaram a ser os primeiros. E os judeus serão os últimos a receber a salvação. Você imagina aí, o mundo inteiro já experimenta a salvação há 2000 anos, menos o judeu. Eles vão ser os últimos, só vão experimentar depois da tribulação. Olha. Aí eles serão os últimos e os gentios, que eram os últimos, passaram a ser os primeiros. Que coisa interessante, né? A gente vê isso acontecer. Então, Jesus sabia a prioridade do seu ministério. Depois a gente vai falar agora um pouco sobre João Batista. Vamos lá para o capítulo 3 de Mateus. Mateus 3, do 1 ao 3. O estudo é bem dinâmico, né? Glória a Deus aí. É muito bom. Mateus o quê? Glória a Deus. Glória a Deus. O turma está chegando aí para assistir, né? Coisa boa. O arauto, vou falar um pouco sobre a função de João Batista, que ele era o arauto. O que é o arauto? O arauto era aquele enviado que ia na frente do rei para anunciar que o rei estava chegando. Não é? A gente vai ver isso aqui em Mateus 3, do 1 ao 3. Quem pode ler para mim? Do 1 ao 3? Ok. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, o João Batista, ele era o arauto, era aquele enviado do rei que ia na frente, dizendo que o rei estava chegando. Ele era o precursor, né? Essa palavra precursor é aquele que vem antes. Preparar o caminho ou fazer alguma missão. Não é? Eu fui paraquedista do exército, nós tínhamos lá uma companhia de precursores. Quem eram os precursores? Eram aqueles paraquedistas que eram lançados antes. Eles iam, preparavam toda a zona de lançamento lá embaixo, para que a gente pudesse depois para lançar o restante da tropa.
Passa naquele lugar. Naquele lugar, imagina aí 3 mil, 10 mil paraquedistas sendo lançados, e aí a gente, para onde a gente vai? Tem que saber para onde vai. Então eles ajudavam a organizar todo esse encontro, toda a devolução de material, tudo aquilo que a gente precisava fazer para cumprir nossa missão. Então os precursores, eles preparavam o caminho, a zona de lançamento. Da mesma forma, o João Batista aqui, ele veio antes para preparar o caminho de Jesus. E aí a palavra do Senhor diz que todo vale, ele seria aterrado e todo monte nivelado. O que isso quer dizer? Quem já leu isso? Todo vale seria aterrado e todo monte nivelado. O que isso quer dizer? Significava que no Antigo Testamento o judeu, ele pegou Deus e botou no bolso. E ficou só para ele. Porque na verdade Deus, através de Abraão e da nação de Israel, queria se manifestar ao mundo. Queria que o mundo conhecesse ele. Mas o judeu se tornou orgulhoso e pegou Deus só para ele. Tanto é que o templo havia o átrio exterior, o lugar que os gentios não entravam, ficavam do lado de fora, só eles que entravam lá dentro, né? Então eles tinham tudo para eles, então eles andavam soberbos, e praticamente no mundo antigo ninguém gostava do judeu, porque ele era metido. Então houve esse fechamento, ele se fechou, não anunciou, não quis mostrar Deus para o mundo, sabe? Tratava os estrangeiros como nada. Então assim, o monte nivelado, no caso, e os vales aterrados, está mostrando que agora a salvação seria vista por todos. Amém. Não é? E não sei se você já teve a experiência de tentar enxergar através de uma montanha, não dá para ver o que está no outro. Agora nivela para tu ver se você não vê tudo, não é? Então assim, o evangelho seria visto agora por todos. Aquilo que era particular do judeu passaria agora a ser visto por todas as pessoas. Amém. E assim, João Batista, ele quando ele nasceu, diante de um milagre, Zacarias, seu pai, Isabel, a Isabel era estéril, não é? E Zacarias estava cumprindo o seu turno, e veio o anjo e falou que João Batista iria vir. E quando ele nasceu, se fala muito pouco sobre a infância de João Batista, mas houve um período em que João Batista, ele foi criado no deserto. Lucas 1:81, se eu não me engano, diz que ele foi para o deserto até o tempo que ele iria se manifestar. Então, durante esse período que ele teve no deserto, existem várias conjecturas, né? A mais que eu acredito que seja mais certa é que ele tenha ido para o deserto e foi criado pelo grupo de essênios. Os essênios eram uma seita que havia em Israel dentro do judaísmo. Essa seita se consagrava ao Senhor. Eles eram pessoas que se envolviam com oração, estavam sempre buscando a Deus, transcrevendo os textos do Antigo Testamento, né? O que tinha. Tanto é que os pergaminhos do Mar Morto, quem já ouviu falar? Que foram encontrados numa caverna em Qumran. Pronto, era uma comunidade de essênios, eles copiavam aquilo. E era comum as pessoas que moravam na cidade, que queriam que seus filhos tivessem uma boa educação, pegar eles e dar para os essênios criarem. Que eles iriam criar eles debaixo de religião, na religião, debaixo do pensamento em Deus, com disciplina. Então acredita-se que João Batista foi entregue para os essênios, que era uma das seitas, né, dentre as 5 que tinha no judaísmo: fariseus, saduceus, essênios, zelotes e herodianos. Eram 5 seitas no total, não é? E aí os essênios era essa seita que se consagrava. Acredita-se nisso, não está na Bíblia, mas é alguma coisa para se pensar. Mas sei que quando ele volta com muita disciplina. Tanto é que Jesus disse sobre João Batista que dentre os nascidos de mulher, igual a João, nunca teve nem haverá. Ou seja, ele foi o maior ícone da antiga aliança. Você pode pegar todos os outros que não dá um João Batista em nível de foco, de consagração. Ele era tão focado que ele não parava nem para fazer refeição, catava gafanhoto mesmo para comer. E ele não se ligava muito para se vestir. Ele não queria perder tempo com nada. Ele era um cara focado no seu chamado, no seu ministério, não é? Estou dizendo para ninguém fazer isso, né? Mas ele era um cara focado. E quando Jesus fala de João, ele fala assim: que saíste a ver no deserto? Ele fala, né? Um profeta, ele fala mais do que profeta. Ele fala assim: esse é de quem está escrito, não é? Ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor. E ele fala assim, que ele é um caniço agitado pelo vento. O que é um caniço agitado pelo vento? Caniço é uma planta que cresce naquela região desértica, e aquele caniço, quando o vento dá nele, ele se submete. Olha só, ele se submete, ele vai até o chão e volta.
O vento pode dar 300 vezes nele que ele se submete, mostrando a submissão de João no seu ministério, focado, o cara focado, né? No final do seu ministério ele andou um pouco em crise, ele chegou a dizer assim, não é? Mandou os seus servos perguntar para Jesus, é tu mesmo que havia de vir ou havemos de esperar outro? Ele estava querendo realmente cumprir a sua missão, quando falou, não, manda dizer a João, olha só o que Jesus falava, assim, preocupado. Manda dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Por quê? Isso estava escrito nos profetas, que Jesus iria curar cego, iria curar surdez, ele iria curar paralítico, né? O Messias, quando viesse, ia fazer isso. As credenciais do ministério de Jesus eram os milagres que ele fazia. A gente vai ver isso, não é? Era muito forte. Quando ele mandou isso para João, João sossegou. Ele falou, não, era ele mesmo. Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o cara. A minha missão está cumprida, já posso morrer em paz. Então percebe que ele era um cara bem focado no seu ministério. Então João Batista ele foi preparar justamente o caminho do Senhor para que Jesus pudesse cumprir a sua missão. É importante a gente entender que aquilo que a gente é hoje, a gente deve aos crentes do passado. Sabe? A gente está andando sobre o teto deles. Na verdade, eles fizeram o teto e a gente está andando em cima. O que a gente vai fazer nessa geração vai ser a base, o teto para a geração futura. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de cumprir muito bem a nossa missão e falar como Paulo no final, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O versículo 17 vai mostrar que Deus aprova Jesus no seu batismo. Diz assim, eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então imaginem o céu se abrir e o próprio Deus dá testemunho de você. Falar assim, esse é meu filho amado em quem a minha alma tem o seu prazer. Então assim, Deus dando testemunho que Cristo era a pessoa enviada para resolver os problemas da humanidade. Bom, os capítulos 4 e 5 agora, no capítulo 4 vai mostrar o direito moral do rei. Direito moral por quê? Ele resiste à tentação. Ele tinha moral porque ele resistiu à tentação. Jesus nunca pecou, imagina aí. É muita responsabilidade. Dê glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. É muita responsabilidade, ele nunca pecou. Ele no deserto ele resistiu à tentação. Você vê que Adão pecou no paraíso, né? Isso. E Jesus resistiu no deserto. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não é verdade? Então assim, a gente não pode dar desculpa, a gente tem que realmente ser fiel ao Senhor. Amém. Do 5 ao 7, né, vai mostrar o direito judicial do rei, porque ele cumpriu a lei e os profetas. Vamos ler aí 5,17? Quem pode ler para mim? Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então, tá vendo? Ele veio cumprir tudo aquilo que estava escrito acerca dele. Ok? Então ele veio cumprir tudo aquilo que os profetas falaram. Os capítulos 8, 9 e 10 começam a mostrar os milagres, né, de Jesus. Capítulo 8, 9 e 10 mostra o que? Os milagres. Jesus fez pouco milagre? Não. Fez muito? O João chegou a dizer que não dava nem para registrar. Se fosse registrar todos, né? Ele falando que foram tantos. Foram muitos milagres mesmo. E lá em Isaías, não precisa abrir não, deixa eu ler para os irmãos. Isaías 35:5 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. E um outro texto aqui, esse é bem interessante que eu vou ler, ó. Isaías 43:8, que diz: trazei o povo cego que tem olhos, ó, e os surdos que tem o quê? Ouvidos. Tá? Aqui é um trocadilho para falar, porque na época de Cristo, pessoas que enxergavam, elas eram cegas para a questão daquilo que ele veio trazer para o reino. Não acreditou nele. Pessoas que tinham olhos não acreditavam. E pessoas surdas também acreditaram que ele era o Messias. Agora, imagina aí que pessoas que eram surdas acreditavam e quem tinha ouvido não acreditavam. Não é? Pessoas cegas acreditavam e pessoa que tinha olho via que ele era o Cristo. Que coisa, né? Isso que esse texto está querendo dizer. Vou ler de novo para vocês se ligarem, ó.
Isaías 43, 8 diz: trazei o povo cego que tem o quê? Ouvido, que era o mesmo cego, que tem olhos, né? Trazer o povo cego que tem olhos, ou seja, o cara que era cego, mas ele enxergava que Jesus era o Messias. Aí o outro, e os surdos que tem o quê? Ouvidos. O cara mesmo sendo surdo, ele ouviu que Jesus era o Cristo, de alguma forma sabia que ele era o Cristo, reconhecia, né? Reconhecia. E quem tinha olho não reconhecia. E quem tinha ouvido não ouvia. Então, isso é muito comum. No espiritual, no caso, pastor, já fala Jesus ali para ele. Está mostrando a rejeição. A rejeição. Porque a rejeição não é coisa que apareceu quando Jesus veio. Já foi profetizado. Sim, eles sabiam que Jesus estava chegando. Sabia. Mas agora Jesus já sabia que ia ser rejeitado. A gente vai ver isso depois. Amém. Já sabia dessa rejeição do povo, porque os profetas falaram, né? Tipo aquela passagem que diz assim: me manifestei ou fui crido por aqueles que não perguntaram por mim. Né? E o meu povo virou as costas para mim. Quem creu na nossa pregação? Isaías, ou seja, quem creu na nossa pregação, a questão da salvação através da cruz, né? Do seu sacrifício. Então a rejeição já tinha sido o quê? Profetizada, certo? Agora, um dos milagres mais interessantes que eu vi Jesus fazer, a gente sintetizar aqui bem essa questão dos milagres, foi a cura do cego Bartimeu, não é? Porque Bartimeu, Bar significa filho, e Timeu é o nome do pai dele. Então Bartimeu é filho de Timeu. Ou se tivesse Zé Carlos um filho, Bar Zé Carlos. Bar é filho de Zé Carlos. Porque é Bar Jesus, né? Bar Jesus, era filho de Jesus. E Bartimeu não era o nome dele, é que ele era conhecido como filho de Timeu, porque Bar é filho. Legal. Entendeu? Bartimeu, que era filho de Timeu. Então, se você for fazer uma pesquisa histórica, Timeu, que era o pai dele, foi um revolucionário da seita dos Zelotes. Era uma seita revolucionária que queria acabar com a ocupação romana. E então eles pegavam as legiões, faziam tocaia, sabotavam os soldados, matavam. Então era aquele grupo revolucionário, né? Tinha vários grupos revolucionários zelotes e os sicários eram um grupo revolucionário. Nessa época, o Timeu era da seita dos Zelotes. E ele foi pego pelo exército romano. O exército romano então chamou toda a família, matou toda a família e do Bartimeu, né, do filho de Timeu, arrancou os olhos. Então os relatos extrabíblicos contam isso. Arrancou os olhos dele, varão. Aí ele, quando ele estava na beira do caminho, então, ele ouviu Jesus passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se cumprindo que o cego aqui viu. Sim, é verdade. Que aquele que era cego viu que ele era o Messias, né? Mesmo sem olho. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, ele chama Jesus pelo nome messiânico. Né? Crendo que ele era o Messias. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, assim, aquilo chamou a atenção de Jesus, porque o cara, além de cego, muita gente que tinha olho não estava enxergando que ele era o Cristo. E ele foi e falou: manda chamar. E quando ele vem, ele fala assim: que queres que eu te faça? E pergunta, não é verdade? Mas assim, Jesus queria ouvir da boca dele, e ele diz assim: eu quero ver. Rapaz, aquele cara não tinha olho. É fantástico, né não? E Deus fez nascer olho, cara, de dentro para fora. Glória a Deus. Glória a Deus, que coisa interessante, não é? Então aquele homem ali, ele realmente experimentou. Jesus fez vários milagres, mas esse é um milagre que realmente me chama bastante a atenção. O que eu estava falando que Bartimeu, ele era o quê? Filho de Timeu. Sim, mas ele fazia o quê? O pai dele era um revolucionário e foi pego fazendo revolução contra o Império Romano. Então a família foi morta e do Timeu arrancaram os olhos. Isso é relato extrabíblico, não é? A história que conta isso. É interessante, pastor, porque na narrativa bíblica não mostra que foi arrancado, né? A gente entende que ele era cego. Só. Isso é bem interessante, porque realmente é o milagre dos milagres. É um milagre fantástico. O cara fazer nascer olho, realmente é muito fantástico. Então, o reino, ele é rejeitado. Agora vamos tratar da questão da rejeição
Agora a gente já está no meio da aula, tá certo? Glória a Deus. Tem muita coisa bacana para a gente ver ainda, não é? Então, assim, Mateus 12, vamos abrir lá. Eu quero mostrar aqui a rejeição e como Jesus vai mudar a forma de pregar. Ó, aleluia! Como ele vai mudar aqui a forma de pregar. Mateus 12. Glória a Deus. Sejam bem-vindas aí na live, né? Quiser fazer pergunta, pode fazer. A gente vai responder no final. Glória a Deus. Água bem geladinha, né, Zé Carlos? É o que eu gosto. Professor, o senhor toma água gelada, toma bem gelada. Daí a garganta se acostumou, né? Então, Mateus 12, de 22 a 24. Quem achou pode ler para mim, por favor. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura filho de Davi? Tá vendo? Porque sabia que quando ele viesse ia curar muitos cegos. Isso era uma marca registrada, principalmente Isaías falou muito nisso, né? Nos textos que nós lemos, eles começaram a se questionar: não será esse o filho de Davi? Ou seja, não é esse o Messias? Todo mundo começou a se questionar, mostrando, não é? Que o povo, muitos dos povos, dentre os povos criam, mas os fariseus não criam. E para valer, as autoridades tinham que receber Jesus como Messias, porque Deus é aquele que respeita o princípio de autoridade, né? As autoridades tinham que reconhecer que eram os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, né? Mas eles não acreditaram. Vamos continuar a leitura, por favor. Pode continuar lendo, tem bastante coisa aí para a gente ler. Depois, pode continuar. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebub, maioral dos demônios. Olha, dizia que era pelo poder de Satanás que estava sendo expulso, tá vendo? Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é isso aqui: saber que algo é divino e você dizer que não é, e ainda maldizer, né? A palavra blasfêmia, ô varão, ela é discurso injurioso contra a majestade divina. A definição: discurso injurioso contra a majestade divina da Trindade, não é? É alguém saber que aquilo é uma operação divina, mas porque o coração está fechado, falar besteira. Mas não é falar, preste atenção, gente, não é falar por ter desconhecimento. Falar sabendo. É falar sabendo. Tu tá vendo, cara? É falar por maldade. É diferente. É por isso que a blasfêmia é bem pontual, né? A pessoa às vezes fala: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Fica preocupado. Se está preocupado, não blasfemou. Porque quem blasfema não fica preocupado. Se blasfemou ou não. Se está preocupado, é porque você não blasfemou. A preocupação gera um temor e um tremor. Nesse caso aqui não havia esse temor. E nem essa preocupação. É como se eles estivessem falando mesmo de raiva. E consciente do que estavam falando, vendo que era Deus. É diferente. Alguém às vezes pergunta: será que eu blasfemei? Se está preocupado, sentindo arrependido, não é. Peça até perdão, siga em frente, que você não blasfemou. Que a blasfêmia mesmo é exatamente isso aqui. E eu acredito que é muito pontual essa questão, sabe? Aqui a gente vê isso aqui para tirar proveito, né? Justamente da fé daquelas pessoas. Para continuar reinando, né? Porque Jesus veio e eles tinham que entregar o reino a ele, mas eles não queriam. Ciúme, enciumado, porque Jesus era diferente. Mas tinha resultado, né? Não é? Tinha resultado. Eles não queriam compartilhar, né? Não queriam compartilhar. Em vez de se alegrar, não. Rapaz, era uma raça terrível, né? Era uma raça terrível. A gente vai falar mais dos fariseus mais pra frente. Você vai ficar com raiva deles, né? Dessa turma aí. Vamos continuar, por favor. 27. 27. E se eu expulso o demônio por Beelzebub, por quem nos expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegar no reino de Deus sobre vós. Sobre vós.
Então ele expulsava demônio pelo dedo de Deus, não é isso? Então é o Espírito Santo que operava os milagres, certo? A Bíblia fala em Atos 10, 38, né? Que Deus levantou Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E nós vemos aqui que as manifestações eram a prova de que Jesus era o Cristo. E Jesus aqui no 28 ele completa dizendo, né, pastor? Certamente É chegado. É chegado. ele deixa Bem claro que chegou. Isso. O reino já estava ali, em manifestação, sendo trazida pelo Cristo. Amém. Agora, eles precisavam aceitar isso. Mas eles não aceitaram, né? Mesmo vendo os milagres. Cara, imagina aí milagres extraordinários. A gente mostrou naquele vídeo do pastor Cris vários milagres, né? Extraordinário. Aquele cara que estava completamente paralisado, tinha ganhado um tiro. O cara se levantou na hora. Oxe, viveu a vida normal dele. Milagres extraordinários, né? Ressurreição de mortos. Jesus fez milagres extraordinários. Agora imagina aí que eles não quiseram acreditar por dureza de coração. Agora Jesus vai falar, versículo 12, do 31 ao 32, ele fala assim, ó: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será o quê? Perdoado. Perdoado. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será o quê? Perdoado. Mas se alguém falar contra quem? Foi Espírito. Não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Oséias 5,14. Pode ler? Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho. Para a casa de Judá, eu mesmo, os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para onde? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo. Eles quem? Os judeus. Está falando de um período onde eles iriam passar por tribulação. E aqui mostra que eles rejeitaram o reino, por isso eles foram o quê? Cortados. Olha, despedaçarei aqui, é que os judeus foram tirados. Eles faziam parte da herança legal, eles eram os ramos naturais, que a gente vai ler esse texto depois, mas Jesus é a oliveira e os judeus eram os ramos naturais. Agora os ramos naturais foram cortados e a gente, que era oliveira brava, a gente foi enxertado na oliveira verdadeira. Os ramos naturais foram cortados. Glória a Deus! Não é, mano? Os ramos naturais, eles foram o quê? A gente participa do que era para eles participarem. Rapaz, que coisa, né, cara? É Jesus pegar a mão e colocar lá, enxertou, pronto. Vocês agora são reis e sacerdotes. E eles que mereciam, né? Foi prometido a eles tudo isso. Era herança, né? Era herança. Paulo vai colocar 9 razões do porquê os judeus eles tinham prioridade. Né? Em Romanos capítulo 9, ele coloca 9 razões ali, depois você pode ler ali. Amém. Ele fala várias razões, né? Mas eles não quiseram entrar. Aí o versículo 1 do capítulo 6 de Oséias, quem pode ler aí? Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aleluia. Amém. Percebe então o que ele está dizendo? Vinde e tornemos para o Senhor, ou seja, no final da tribulação eles se convertem, se voltam para Deus, né? Se arrependem, e aí diz, né? Porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos atará, ou seja, eles vão ser enxertados de novo na oliveira, Esse né? terceiro dia aqui, pastor, é o milênio? É o milênio. E depois de 2 dias é 2000 anos. Um dia para o Senhor é 1000 anos. Isso. Né? E aí 2 dias aí são 2000 anos, né? Então a gente está bem pertinho de Cristo voltar e eles serem enxertados e viveremos diante dele. Fala da questão do milênio. Agora a gente vai falar um pouco sobre Ezequiel 37, porque é uma profecia muito interessante, né? Abre lá Ezequiel 37. Que eles voltam, né, pastor? Que eles voltam de novo, porque eles foram cortados, a gente sabe disso,
E até hoje o judeu está esperando o Messias chegar, sendo que o Messias já veio, mas eles não reconheceram, né? Vão reconhecer depois da tribulação. Agora, eles ficaram dispersos pelo mundo desde o ano 70 até 1948. Sim. Então ficaram fora da terra deles durante 1878 anos. Então o Vale de Ossos Secos é exatamente isso. A nação morreu, ficou sem pátria. Imagina um povo ficar sem pátria quase 2000 anos, gente. É muito feio. É ossos secos espalhados, ó. E Deus é poderoso para trazer de volta, cara. Isso é muito forte, né, gente? Deus trouxe eles de volta para a terra deles, voltaram a ser nação de novo, depois de quase 2000 né, anos. pastor, essa profecia nos anos, né? Pelo tempo que foi colocado pelos profetas, aconteceu. Aconteceu certinho, conforme ele É mais uma prova que eles deveriam se arrepender já. Quando eles voltaram. Mas como está profetizado que vai ser só depois da tribulação, então vai ser só depois da tribulação. Eu queria tanto conversar com o judeu, cara. Abrir esses textos. É bom conversar com o judeu lendo o Apocalipse, né? Mas eles ainda estão cegos até Mostrando que estão tão cegos. Eu queria conversar com eles, pegar, bater um papo. Falar, cara, mostra aí as profecias. Bora ver aqui. Começar a provar que Jesus era o Cristo, igual Paulo fazia. Mas vamos lá. Leia para mim, por favor, Ezequiel 37. Quem pode ler para mim, por favor? Leia aí, Zé Carlos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aqui está no seu pé latim. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia deles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei com ele, me deu ordem, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Cortado. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Glória! Glória a Deus! Tu tá vendo, cara? Eles ficaram praticamente 2000 anos fora da sua terra, do ano 70 até 1948. É muito tempo, né, cara? São 1878 anos fora da terra, sem pátria. E depois eles voltarem e ser nação de novo, como hoje se faz, é muita coisa. Agora falta só o Espírito ser soprado. Mas ele diz aqui, né? Que vai acontecer. Falta o Espírito. Quer dizer, já estão na terra, quer dizer, nós já estamos bem próximos, não é? Da segunda vinda de Cristo. Na verdade, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E aí a tribulação começar e os judeus se converterem no final. Porque no final é soprado o Espírito. Faltam eles nascerem de novo. Porque o mundo inteiro experimentou a salvação. Amém. Eles estão mortos para Deus. No sentido de que Deus não pode contar com eles como povo, no sentido de fazer a obra.
Deus conta hoje com a igreja. Amém. Com a igreja saindo, com a saída da igreja, não é? Obviamente que começa-se a trabalhar com Israel novamente. Amém. E até que esse exército, que hoje já está, já cresceu pele, né? Já se juntou cada osso ao seu osso, já voltaram para Israel. Em 1948 começaram a vir judeus do mundo inteiro voltando, né? A tomar posse da terra. Então hoje só falta mesmo a conversão. Essa conversão nacional já está profetizada. É no final da tribulação. Só mesmo a tribulação para fazer eles acordarem. Aí Zacarias diz: e olharão para aquele a quem transpassaram. Olha só! E se arrependerão do maior ao menor. Glória a Deus, né, cara? Aleluia. Então essa é a profecia de Ezequiel 37. Agora eu queria mostrar para vocês que Jesus sabia que ia ser rejeitado. Posso mostrar isso para vocês? Vamos para Isaías 61, por favor. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2: e apregoar o Ano aceitável do Senhor e o dia da Vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Pronto. Quando a gente vai ler o texto que Jesus lê lá em Lucas capítulo 4, 18, né? 4:18, né? A gente vai ler esse texto, você vai perceber que Jesus não lê o dia da vingança do nosso Deus. Ele não lê, e também não lê consolar todos os tristes. Ele só lê até o ano aceitável do Senhor. É verdade. Ele não leu o restante, porque ele sabia que seu ministério, a primeira fase, só ia até ali. A outra fase, o dia da vingança, ia se cumprir na segunda fase. Ele lê só até ali. Quer ver? Vamos ler lá? Lucas, capítulo 4. Interessante, né? A gente ver isso aqui. Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Pode continuar. Apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vê que ele não lê o dia da vingança do nosso Deus e nem consolar os tristes. Ele não lê essa parte, porque ele sabia que o seu ministério, a primeira fase, ia até essa parte da negação. O dia da vingança viria sobre os judeus e depois ele ia consolar os tristes. Depois deles passarem pela tribulação. Então Jesus sabia que o seu ministério ia até ali. E o interessante é que ele lê, devolve o livro ao assistente e se senta. Na sinagoga havia duas cadeiras. Nas sinagogas, a cadeira do Messias e a cadeira do dirigente. Eles esperavam que o Messias viesse. E quando o Messias chegasse, ele ia nas sinagogas. Então eles acreditavam nisso. Mas a gente vê que Jesus, quando ele se senta, ele não se senta na cadeira do dirigente. Ele não era o dirigente. Ele se senta na cadeira do Messias. E ele fala: hoje se cumpriu as escrituras aos vossos ouvidos. Meu Deus do céu. Aí a galera olha para ele assim, né? E todos na sinagoga, Zé Carlos, colocaram os olhos em cima dele. Tipo assim: rapaz, o cara sentou na cadeira do Messias e disse que se cumpriu as profecias. Tanto é que o pessoal pega a pedra para apedrejar ele. Se você continuar lendo aí, né? Ele sai entre eles, que não é chegada a hora dele. Isso. Não é? Porque eles ficaram indignados porque Jesus disse que era o Messias. Imagina aí, cara. Então, assim, ele se cumpriu. Jesus sabia que o seu ministério ia até um certo ponto, que ia ser rejeitado. Ele fala muito isso: importa que o Filho do Homem seja crucificado, seja rejeitado pelos sacerdotes, pelos fariseus, e ressuscite ao terceiro dia. Ele sabia que o seu ministério tinha duas fases, porque ele leu nos profetas, entende? Amém. A segunda fase é a fase do governo que vai acontecer. Então, assim, a gente vai para Romanos agora, capítulo 11. Eu quero mostrar que
os ramos naturais, então, eles foram o quê? Cortados, que são os judeus, e nós, que éramos oliveiras bravas, fomos enxertados. Eles pagam muito caro, né? Eles pagam muito caro. Os judeus vão pagar muito caro, varão, por ter rejeitado. Já estão pagando. Já vem há 2000 anos pagando, né, cara? E apedrejar o Filho de Deus. Rapaz. Foi muito sério o que ele fez. O sumo sacerdote ainda falou que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Até a nossa quarta geração. Cai o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha, realmente, o judeu tem pagado preço. São perseguidos até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Agora, é uma nação bem próspera porque pratica os princípios, né, cara? Sim. Porque a prosperidade, ela tem a ver com praticar os princípios. Sabia disso? Rapaz, a prosperidade na sua vida tem a ver com você praticar os princípios. Deuteronômio 28 fala: se atentamente ouvires a minha voz, e ali ele vai falando, bendito serás ao sair. São 66 versículos só de maldição. Se eu não me engano, 18, né, que ele fala só sobre bênção. Então, falando que se você praticar os princípios, porque a lei de Deus, ela vai te favorecer. Quando você quebra princípio, Deus não tem como fazer nada. Tu entende, cara? Então, assim, você tem que praticar os princípios. É isso que te faz prosperar. Prosperidade tem a ver com prática da palavra. Glória. Amém. Aleluia. Amém. Tem a ver com isso. Você pratica a palavra, as bênçãos vêm atrás de você. É interessante que ela vem atrás de você e te alcança. Significa que você está em movimento. Você não está parado. Ela vem e te alcança, né? Então, prosperidade tem a ver com... Prosperidade não é só dinheiro. É muita teologia da prosperidade. Esses caras, eles precisam entender o que é prosperidade. Prosperidade é você estar pleno em tudo. Pronto. Vamos ler aqui Romanos 11, então. A gente continuar. 11 e 20, né? Está bem. Pela sua incredulidade foram o quê? Cortados, né? Isso. Ou quebrados. E pela tua fé estás o quê? Firme. Falando de nós, os gentios, que aceitamos a salvação. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, no caso dos judeus, não te poupará a ti. Então, uma vez salvo para sempre, está quebrado aí, né? Tá vendo? Também não te poupará a ti. Pois ele fala assim: considera, pois, a bondade e a severidade para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Cadê uma vez salvo para sempre aí? Quebra. Uma vez salvo para sempre, coisa nenhuma, tem que permanecer firme. Pois ele diz: e ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão o quê? Enxertados. Então o problema de Israel é a incredulidade. Eles não creram que Jesus era o Cristo, porque fecharam o coração. Porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Glória. Novamente. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são o quê? Ramos naturais. Ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento deu em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude do gentio está falando da evangelização do mundo. O mundo inteiro conhece a Cristo, né? Entra em plenitude. Tem uma medida que só Deus sabe qual que é, a quantidade de gentio que tem que se converter. Depois volta-se o trato com Israel, né? Então essa questão de plenitude do gentio aqui é uma certa quantidade que a gente não sabe, mas vai ser uma plenitude de pessoas que não são judias sendo salvas. Isso já acontece desde a época dos apóstolos, que eles pregaram até os nossos dias. Então, continua gentios se convertendo. Então quer dizer que esse tempo para a igreja justamente é evangelizar o mundo, os gentios. Chegará um tempo que fechará, já certamente pronto, chegou a época que fecha. Só Deus sabe. É uma medida que Deus tem. Plenitude do gentio se refere justamente ao tempo em que os gentios têm que ouvir a pregação e se converterem. A janela está aberta para eles. Amém. Coisa interessante, né? A janela está aberta. Depois Deus vai voltar a priorizar os judeus. Tanto é que ele levanta 144 mil judeus para ganhar judeu. Isso. Porque tem que conhecer muito o Antigo Testamento para ganhar o judeu. Começar a apresentar Cristo através das profecias.
E vendo os acontecimentos da tribulação, então, eles vão estar apontando, isso aqui o profeta tal falou, isso se cumprindo, porque está tudo profetizado, gente. Está escrito. Está escrito como vai acontecer os terremotos, as catástrofes, o anticristo se levantando, os 144 mil e as 2 testemunhas que vão pregar em Jerusalém, eles têm elementos de sobra para estar apontando. Aí vai fazer igual Mateus faz. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, e mostrando o cumprimento das profecias, provando que Jesus era o Cristo. Eu creio que vai ser desse jeito. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Já foi avisado, já é uma vez. Eu estava conversando com um cliente e ela falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Ela falou que o anticristo vai ser homossexual. Poxa, eu nunca vi. Ah, sim. Eles Ela têm. me deu um versículo. É Daniel 10. Eu acho que é. Daniel 10, quando lá fala, e ele não terá, ali na verdade, né? Ele não terá respeito pelas mulheres. O certo é esse, né? Ele não terá um tipo de afeição. Ali a palavra certa é respeito pelas mulheres. Imagina aí que o texto não diz que ele vai ser homossexual, mas diz que ele não terá respeito pelas mulheres. A gente não comparar. Nem as mulheres tem que comparar. Você quer ver em que sentido? Não, depois a gente abre, senão a gente vai sair da aula. Eu quero só pegar, depois quando terminar a aula a gente vê direitinho a palavra certa, porque depende da tradução, né? Depende muito da tradução. A palavra respeito por mulheres ali é no sentido, irmão, de que a mulher, ela não é nada. E a gente conhece uma cultura em que a mulher não é nada, é a cultura islâmica. Exatamente. Os homens andam de mão dada. E a mulher é como se fosse um escravo, uma procriadora. Apanha do marido, bate na cara, esculacha, a mulher não tem direito a nada. A mulher no mundo islâmico é um lixo. Então é a cultura deles. É a cultura deles. Tu entende? Essa questão de não ter respeito, não é que ele seja coisado. É justamente por isso. É claro que dá margem para o cara interpretar assim. Mas olhando o contexto e a raiz da palavra, fala de respeito e de não respeitar. Vamos continuar aqui? A maioria das nações respeita a mulher e trata ela sem direito, depois que o evangelho chegou, a coisa mudou muito, não é? Isso, amém. Agora o mundo muçulmano é diferente. É outra cultura. Ele destrói a cultura e estabelece a dele. Cara, a gente vai falar sobre o anticristo. Vamos chegar a hora. Mas vamos lá. 25, né? Porque não quero que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. E assim todo Israel será o quê? Salvo. Tá vendo? Ele está dizendo que todo Israel vai ser o quê? Está falando da nação de Israel. Porque hoje o judeu pode se converter e se tornar igreja? Pode. Ele continua sendo judeu, né? A gente sabe que é judeu de raça, mas um judeu convertido ao cristianismo. Agora, a nação como um todo, até hoje, não experimentou a salvação. E Deus disse que a nação toda ia se converter. E tudo que saiu da boca de Deus vai se cumprir. Amém. Então a nação como um todo se converte só depois da tribulação. Vamos continuar aqui. Ele fala, virá de Sião libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, eles vão ter os seus pecados perdoados, né? E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós, por causa do ciúme que tem, se tornaram inimigos dos crentes, né? Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Ou seja, Deus vocacionou a nação de Israel para a salvação, assim como predestinou a igreja para a salvação. Amém. A palavra predestinação é isso, você antecipar o destino de alguém. Sim. Então, Deus predestina grupo e não indivíduos. Essa vai para os calvinistas que estão me assistindo aí. Deus predestina grupos e não predestinação na Bíblia é em grupos. A igreja está predestinada ao céu, como o ímpio que pratica a iniquidade está predestinado ao inferno, como o judeu está predestinado a se converter no final, como está escrito aqui. Então, agora o calvinista coloca a predestinação como indivíduo. Deus predestinou a igreja, o grupo, para o céu, não indivíduos que está predestinado.
Não pratica a palavra não para tu ver. E ele deixa claro, pastor, aquele que aceitar será salvo, né? Vai com essa, né? Não pratica não permanece firme não para tu ver. Esse negócio de uma vez salvo para sempre. Você tá doido? Como se Deus mandasse no coração do homem. Deus não tem poder sobre o coração do homem. Verdade. Não tem, senão ele salvava todo mundo. Isso. Tu acha que Deus vai predestinar um grupo para o céu e outro para o inferno? Que loucura é essa? Loucura. Isso não acontece. Praticamente, Deus não tem poder sobre o coração de ninguém para obrigar ninguém a servi-lo e não a obedecer. Deus não vai obrigar você a se casar com ninguém, a viajar para tal lugar. Depende da sua vontade. Tanto é que Jonas decidiu ir para Tarsis. Aí depois se arrependeu e voltou. Depois se arrependeu e voltou. Deus não predestinou. É engraçado isso. Mas também quem fizer paga o preço. Paga o preço, claro. Cada pessoa é responsável pelas suas obras. Quer ver? Deus predestinou Satanás para ser Satanás? Ele criou ele com vontade. E ele quis fazer o que quis. Agora recebeu sua punição, que foi expulso do céu. E depois vai descer cada vez mais, agora para o lago de fogo, né? Só desce igual o Jonas. Jonas desobedeceu, ele desceu várias vezes, né? Primeiro ele desceu para o porão do navio, depois desceu para a profundeza da água. Só desceu, né? Então assim, desobediência só leva a descer. Ladeira abaixo. Né? Ele desceu para Tarsis, depois desceu para o porão do navio, depois desceu para o fundo do mar. Ô glória! Vamos lá, vamos voltar aqui, né, meu irmão? Eu quero mostrar para vocês, para a gente terminar, né? Estamos já no finalzinho. E Jesus, ele muda o estilo de pregação dele, André. Ô glória. Quero mostrar isso para os irmãos, né? Amém, pastor. Jesus, ele muda o jeito de pregar. Vamos em Mateus 13. Vimos que no capítulo 12, Jesus curou um cego e surdo, não é lá? E aí os fariseus disseram que ele estava expulsando por meio de Beelzebub. Essa foi tipo a gota d'água para Jesus. Ele vai para a praia. Jesus tinha casa na praia, vamos ler aqui agora. Quem pensa que Jesus era miserável está muito enganado. Outra hora eu falo sobre isso. Jesus José só teve Jesus na estribaria porque não tinha lugar na hospedaria. Não é verdade? Tu acha que Deus ia trazer o filho dele ao mundo e ia deixar de passar necessidade? O maior plano de todos os séculos. Tinha recurso até na boca do peixe, gente. Não faltava. Até na boca do peixe tinha recurso. Tinha mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Susana, não é? Maria Madalena. Então várias mulheres serviam a Jesus com seus bens. E Jesus não era um pobre. Quer ver? Vamos fazer umas contas? Rapidamente. Quer que Jesus não era pobre? Imagina aí que você hoje, para fazer 3 refeições ao dia, você gaste uma faixa de R$50, não é isso? Fazer 3 refeições, comer bem, né? Fazer 3 refeições, pagar passagem de ônibus e translado para se locomover, R$70, vestir, calçar, R$100 mais ou menos por dia, tá bom? Essa média. É mais ou menos R$100 por dia, 12 discípulos por dia dá quanto? 1.200. Se você colocar que de vez em quando tinha que ter um barquinho para levar a galera, e de vez em quando ainda tinha dinheiro para alimentar a multidão. 200 denários era dinheiro, hein? E ele fala, a gente só tem 200 denários. Ele falou, o que é isso para alimentar grande multidão? Ainda tinha um tesoureiro ladrão que roubava. Era muito dinheiro que ele tinha. Vamos botar 1.200 por dia, tá certo? Durante 30 dias dá quanto? 36 mil? 36 mil hoje é um ministério que tem um certo recurso, é ou não é? A túnica de Jesus era tão valiosa que os soldados queriam, lançavam sorte sobre ela. Então Jesus não era pobre como muita gente diz aí, afirma. Jesus era pobre, não. Ele tinha o suficiente para ele viver. Ajudava até, quer ver, ele sustentava até os 12 discípulos. Pedro até sogra tinha. Você acha que Jesus chamou o cara para trabalhar com ele e deixou a família dele passando fome? Meu Deus do céu! Não, nós aprendemos errado. É o quê? É o quê? Nós aprendemos errado. Jesus nunca foi pobre. É porque cantava aquela musiquinha, né? Pobrezinho, pequenino, vindo de Belém. Aí, então Jesus era pobrezinho. Não era mesmo. Você acha que Deus vai fazer o maior plano do mundo? Não vou enviar recurso para sustentar ele. O dono do ouro e da prata. O cara que mais praticou a justiça. O cara que mais praticou a justiça foi Jesus. E o próprio ministério dele tinha
Tesoureiro. que era ladrão. Era ladrão. Ele nem ligava, Ele pode ligava. levar, ele vai chegar mais. Roubava. Você imagina aí que a mulher pega um vaso de alabastro, né, e coloca, que era com perfume preciosíssimo, e derruba sobre a cabeça dele. Não é? Aquilo era R$9.000 no dinheiro de hoje. Era muita grana, né? Mas vamos ver aqui então essa questão. Então Jesus tinha até a casa na praia. Vamos ver aqui? Ô, glória! Vamos ver aqui, ó. No mesmo dia, tendo Jesus saído de Casa. Ele saiu de onde? De casa. E a casa dele era onde? Quer ver? Sentou-se à beira do Mar. Morava em frente no mar da Galileia. Ele morou com Pedro ali. Tá. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou no barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na Praia. e falou-lhes muitas coisas por Parábola. dizendo: eis que o semeador saiu a Semear. semear. Então, pronto, ele falou assim: o semeador saiu a Semear. e aí ele vai começar a contar a parábola do semeador, que eu tenho uma suspeita que essa foi a primeira parábola que Jesus contou, porque em seguida os discípulos perguntam por que ele fala por parábola, mestre. Então parece que ele tinha um certo tipo de pregação, e a partir desse ponto ele começa a pregar diferente. Vamos ver os discípulos perguntando? Versículo de número 10. E chegando-se a ele os seus discípulos, perguntaram-lhe: por que eles falam por? Tá vendo? Me parece que ele mudou o estilo de pregação. Até aqui ele não pregou por parábola, mas de agora em diante ele começa a pregar por parábola. E diz assim: respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer o que? Mistérios. Do reino dos céus, mas a eles não lhes é, Concedido. pois ao que tem dá-se Ah, e terá em, Abundância. mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será. Tirado. Por isso lhes falo por parábola. porque eles vendo não veem, e ouvindo não, Ouvem. e nem Entende. entendem. Aí ele continua: e nele se cumpre a profecia de Isaías. que diz: ouvindo ouvireis de maneira nenhuma, Compreendereis. vendo vereis de maneira nenhuma, Percebereis. percebereis. Só até aí, depois eu vou ler o restante. Ok. Vamos contextualizar isso aqui. Então Jesus aqui, ele muda o estilo dele de pregação. Ele pregava normal e agora ele prega por parábola. Os discípulos se surpreendem e falam: mestre, por que vocês agora estão falando por parábola? Está pregando assim, está ensinando assim. Jesus então repete uma profecia de Isaías, dizendo que a eles é dado conhecer o mistério, mas a eles não lhe é dado. E aí ele diz: então se repete a profecia de Isaías: vendo vereis, como é que ele fala? Não perceberam. Ouvindo, Leia para mim, por favor. Ouvindo ouvireis e não Entendereis. entendereis. E depois Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. percebereis. Aí me parece, aí os calvinistas pegam esse texto aqui, Zé Carlos, e diz: está vendo como é que Deus esconde a salvação de alguns e a outros ele manifesta? É forte, né? É um texto que parece, quando você lê assim, que é isso que está acontecendo. A uns Deus revela e a outros não. A uns ele salva e a outros não. A uns ele abre o coração e a outros não. Se você ler até aí, é isso que você vai pensar. Agora vamos, olha para minha careca. Eu fiquei muitos dias sobre esse texto aqui para guardar comigo isso. Eu tenho que compartilhar com vocês. Olha só, presta atenção. Parece que ele está escondendo. Agora os discípulos notaram que mudou a pregação, mudou o estilo. Cá conosco. Qual é a maneira mais fácil de você ensinar uma criança? Quando você está ensinando, não é por meio de historinha? Quando você conta uma historinha, não fica fácil da criança entender? Sim. Então as parábolas de Jesus, elas eram feitas com coisas do cotidiano que qualquer pessoa poderia o que entender. Então me parece que ele desceu o nível do seu ensino para que ficasse mais fácil de se entender. As parábolas de Jesus facilitavam a compreensão dos ouvintes. Não é isso? Isso. As parábolas não tinham Isso. esse propósito? Agora, quando você vai ler o restante do texto, porque não para até aí, ele vai mostrar agora que o problema não era o que ele dizia. O problema não estava na semente, tanto é que ele acabou de falar a parábola do semeador, onde existem 4 tipos de solos diferentes do coração: à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e em boa terra. A semente é uma só.
A semente é boa, tem potencial para frutificar em qualquer tipo de solo. Agora, o problema, o solo ali é o coração do homem. À beira do caminho é aquele que ouviu desinteressado. Vieram logo, as aves do céu e levaram. Entre os pedregais, ela até cresceu, mas porque não tinha raiz, logo que a pressão chegou, largou a palavra. A que está entre os espinhos, ela até cresceu, mas os espinhos sufocaram. Os espinhos ali é os prazeres e os cuidados da vida que concorrem com a palavra para ela não frutificar. Agora, existe a palavra que caiu em boa terra. Essa ele diz, essa dá fruto a 100 a 60 por 1. Nós vemos 4 tipos de solo no coração, mostrando que o problema não está na semente. A semente é boa, o problema é o coração do... Aleluia! Glória a Deus. O problema é o coração do homem. Eu sei disso, porque no final ele vai falar, a eles é dado conhecer e a eles não lhes é dado. Agora ele fala que não é dado a conhecer porque eles veem, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam. Agora não termina aí. Ele mostra que o problema é o coração. Vamos ler? Amém. Ele vai confirmar o que eu estou dizendo. 15. Porque o coração... Vamos ler de novo. 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis de maneira alguma... Compreendereis. E vendo vereis de maneira alguma... Percebereis. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Coração. O coração deste povo se... Endureceu. O problema está na mensagem? Não. Então eles não veem, não ouvem, não entendem, porque o coração está endurecido. O problema não é a mensagem. Deus esconde de uns e a outros revela. Isso mostra que essa questão calvinista está completamente fora de cogitação. Porque o contexto denuncia que o problema não é Deus que está escolhendo as pessoas, mas é a pessoa que escolhe ouvir de bom grado ou mau grado. Quer ver? Vamos continuar? Aleluia. Aleluia. Vamos lá. E porque o coração deste povo se... E com os ouvidos ouviram tardamente. E fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se... E eu os... O problema está em Deus escolher? Não. O problema está na mensagem? O problema está o que? No Coração. Então Jesus desceu o nível por parábola para mostrar que o problema não era a mensagem. Pregou fácil. Aleluia. Falou, vou pregar fácil, vou descer o nível para mostrar que o problema da rejeição é que eles não querem escutar a palavra de bom grado. O problema é o coração deles. A mensagem é compreensível. Eu desci o nível para a parábola. Ô Pai poderoso. Aleluia. Porque Deus estava querendo deixar patente a rejeição. Glória. Rapaz, foi muitas horas debruçado em cima desse texto aqui, varão, se perguntando, olhando, inquirindo para enxergar isso aqui. É fantástico, né, varão? A palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, glória. Bom, queridos irmãos, estou já terminando. Quero mostrar que a figueira é o símbolo da nação judaica. Vamos para Mateus capítulo 21, versículo 17. Mateus 21, do 17 ao 20. Quem achou pode ler, por favor. As mulheres, as duas mais bonitas. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, a figueira secou-se imediatamente. Quem olha isso aqui, vê que é alguma coisa que aconteceu por acidente, mas a figueira é o símbolo da nação judaica. E quando Jesus foi lá e não viu o fruto, ele falou, nem aqui eu consigo encontrar fruto nesses caras. Você vê, nem a nação dá fruto e nem a própria figueira. Ele amaldiçoou a figueira, um símbolo daquilo que aconteceria com Israel, né? Eles seriam cortados. É um símbolo. A gente vai para Lucas 13, ele vai dizer de novo. Lucas 13 agora, vamos sair de Mateus, né? Vamos para Lucas, capítulo 13, versículo do 6 ao 9. Também vai dizer. Lucas 13, do 6 ao 9. Pode ler, por favor, quem achou? A gente ganhar tempo. Então
Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escavo ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Tá vendo? Então, assim, a vinha é o mundo, né? E na vinha existe uma figueira. Deus tem algo diferente com Israel. Vamos cuidar. Tu tá vendo? Agora, não deu fruto. Percebe que ele pede para colocar esterco, para ver se ela vai dar fruto? Isso. Então, se não desse fruto, seria cortado. Isso. Foi o que aconteceu com eles. Eles foram cortados. Agora, no final, serão reconstituídos, né? Por causa das promessas. Agora eu quero mostrar para vocês que o reino é adiado. Isso está lá em Mateus 21, 33. Porque como os judeus disseram não, a gente era para estar experimentando o reinado de Cristo na terra desde há 2000 anos atrás, né? Como eles disseram não, o reino foi adiado para todo mundo. Agora a gente experimenta os poderes do reino na nossa vida, porque temos uma aliança com Deus. Amém. Mas a gente não tem o reinado de Cristo sobre a terra como deveria ser, a ausência do mal, Sim. Satanás preso, as maldades, a morte. Isso não era mais para estar vigorando, mas porque os judeus disseram não, foi adiado essa manifestação do reino. Entende? Então eu quero mostrar isso em Mateus 21, 33, diz assim: ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre. Depois arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outros o quê? Apedrejaram. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Aí ele diz: por último enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ou seja, reconheceram que ele era o herdeiro mesmo. Vinde e matemo-lo, e apoderamos-nos da sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o Mataram. Quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí ele vai dizer: eles mesmo responder a sentença. Olha a sentença, olha a prestação, eles mesmo responderam-lhe eles, os fariseus: fará o que? Perecer Miseravelmente esses maus, e arrendará a vinha a outros Lavradores. que ao seu tempo lhe entregue os seus frutos. Aleluia. Ou seja, os judeus disseram não, mataram o filho, aí a vinha foi arrendada à igreja. Oh, glória. Que fantástico, né, cara? Aí agora, o 42, disse-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra Angular. pelo Senhor. Foi feito isso e é maravilhoso aos nossos Olhos. Portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado ao povo. Então o reino foi o quê? O reino foi tirado. Que leroada, né? Que lanhada, né, cara? Glória a Deus. Pronto, eu quero terminar aqui lendo para vocês João 1, do 11 ao 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem era o seu? Judeus, né? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos a saber, os que creem no seu nome. Então o reino foi adiado. Jesus chora sobre Jerusalém. Lucas 19, 41, para a gente finalizar nesse texto aqui e terminar, tá? E quando chegou perto, viu a cidade, Lucas 19, do 41 ao 44. E quando chegou perto, viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses ao menos nesse dia
o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está o quê? Oculto aos seus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos dentro de ti que estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, 37, e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o... Eis aí abandonada vos é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Então os judeus rejeitaram o reino, e porque eles rejeitaram o reino para eles foi Adi. Os gentios, que eram os últimos, passaram a ser os primeiros, e eles que eram os primeiros passaram a ser os últimos. Se converterão no final da tribulação, é quando toda a nação vai se converter, e todos os profetas, tudo aquilo que os profetas disseram vai se cumprir. Tá bom, pessoal? Amém. Na próxima aula, então, a gente vai estudar o discurso de Jesus do Monte das Oliveiras na íntegra. Glória! E vamos falar 7 razões do porquê a igreja não passa pela tribulação. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Maravilha. E na outra aula a gente entra no Apocalipse. Amém. Amém. Que maravilha, né? Glória a Deus. Vamos orar, vamos finalizar. Amém. Se você não é inscrito no canal, gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal e dê o seu like, né? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Pessoal que está nos assistindo online aí, um grande abraço para todos. Na quarta-feira a gente retorna às 20 horas.